Legal, Sandra, seja muito bem-vinda, minha querida colega indesistível. Sandra, eu queria saber, parece que você usou uma estratégia que você aprendeu aqui com a gente e está dando certo. Conta um pouquinho sobre isso, o que está dando certo aí que você viu ali e compartilha aí com a galera, né? Porque a galera, né, também está ansiosa aí. Boa noite. Então, gente, é o seguinte, eu adquiri uma franquia de lingerie. Então, essa franquia de lingerie, eu comecei as minhas vendas, adquiri a franquia, comecei a vender, eu tenho um e-commerce e tem a minha material que eu levo na casa da cliente, né? E aí foi difícil, as primeiras vendas foram muito difíceis, né? Física, né? Consegui marcar, agendar com algumas clientes, né? Eu estava ali meio com essa dificuldade, no e-commerce também, porque tinha que investir lá no tráfego pago, né? E aí eu, ouvindo os áudios do Papo Digital e com esse meu trabalho, eu me desconectei um pouco do mindset digital, da minha formação, dos meus atendimentos para me dedicar na franquia. Mas aí eu senti a necessidade de voltar e comecei a ouvir desde o início, novamente, o Papo Digital. Desde a primeira edição. E fui ouvindo, né, de trás para frente, desde o primeiro até o final. E teve uma parte lá, que chegou na 150, 160 mais ou menos, em que o Lelis começou a falar de vendas, né? Começou a falar de vendas e teve um Papo Digital lá, um dia que ele falava, quando você for vender o seu produto, você não vai vender o produto, você vai vender a transformação que o seu produto vai proporcionar à pessoa. E aí eu pensei nisso e comecei a refazer a maneira como eu estava conversando com meus clientes, né? E comecei a literalmente aplicar essa técnica. Ao invés de eu falar da lingerie, né, oferecer a lingerie, eu comecei a falar da transformação que ela ia ter ao adquirir essa lingerie, né? De trabalhar a autoestima, a autoaceitação. Eu ficava fazendo quando eu vou atender as minhas clientes fisicamente, né? Aí eu faço tipo uma ponte ao futuro, que a gente aprendeu lá na formação, né? Eu faço com que ela se coloque numa situação já usando a lingerie, né? Eu preparo ela, já levo ela, visualizando ela tomando banho, passando um hidratante e depois colocando aquela lingerie, como que ela vai se sentir, se olhando no espelho, valorizando a sua feminilidade, se sentindo bem, se sentindo bonita e até trabalhando muito forte a autoaceitação, né? Porque tem algumas mulheres que elas não gostam de determinadas lingeries porque tem aqueles defeitinhos que a gente acha que só a gente tem, é uma estria, uma variza, uma gordurinha mais saliente, né? Então eu comecei, e eu também passei por esse processo, eu comecei a me trabalhar. Eu faço isso e não falo em lingerie, elas mesmas me procuram, e qual a lingerie, qual o tamanho, qual que você acha que fica melhor em mim, para valorizar o que eu tenho de melhor. Então eu comecei a fazer isso. E as minhas vendas melhoraram muito. Os meus agendamentos, visitar as minhas clientes, né? Eu já converso antes, ali na casa da cliente, marcar eu já converso com ela, já procuro saber o tamanho, o gosto. Nessa conversa eu já vejo o gosto dela, né? E já vou criando aquele estado emocional. Mesmo porque você não precisa nem procurá-las, porque o que você faz? Você simplesmente trabalha novamente essa estrutura que você criou de uma história ou, né, de uma narrativa que você construiu para despertar e continuar despertando o desejo visceral delas, né? Porque você inclusive adaptou, né, isso para um termo próprio, mas é o desejo visceral. Você trabalha exatamente com esse gatilho. Você não... E eu trabalho também, tem uma coisa que você fala que eu também aproveito muito, que eu uso a minha própria história.
Porque eu tenho um problema de varizes e eu não gostava de ir à praia, não gostava de usar biquíni. E eu superei tudo isso, trabalhei a minha autoaceitação. Hoje eu uso biquíni, vou à praia, não tenho mais vergonha. Então eu uso essa minha história. Eu continuo com os meus problemas que eu tinha, né? Não deixo eu desistir. O que mudou foi a minha maneira de lidar com essas problemáticas, com esse problema, com essa qualidade específica que eu dei esse nome, né? Essa qualidade específica, e eu uso muito o meu exemplo, né? É que eu tinha autoestima muito baixa, eu fui me trabalhando a autoaceitação, porque essas coisas de corpo que a gente, né, quando tá com a autoestima muito baixa, a gente só vê os defeitos, a gente não consegue ver as qualidades. E na autoaceitação a gente consegue trabalhar tudo isso, aceitar a gente. Se você tem um problema, não tem como você fugir daquilo. Algumas pessoas podem se perguntar, tá, Sandra? Bom, mas isso não é enganar as pessoas? Eu já respondi, tá? Não seria uma forma de enganar ninguém, porque primeiro, você nem está tão preocupada com a venda, você está preocupada com a satisfação da sua cliente. Eu acredito que você está preocupada com ela se sentir bem, porque se ela se sentir bem, ela não vai comprar uma peça de lingerie sua, ela vai comprar para todas as estações. Eu sempre falo para elas, eu sei o que é, eu sei identificar, eu pessoalmente, minha história, como é uma pessoa com autoestima muito baixa, porque eu já vivi isso. Eu já sei. Hoje eu sou Master Coach, trabalho com lingerie, mas eu já fui, quando eu cheguei na sociedade para fazer minha formação, eu vinha de uma situação muito ruim, né? Eu já falei para o Edson, já falei para a Célia que eu sou muito grata. Eu agradeço muito por fazer parte dessa família, porque quando eu cheguei quase àquela situação do Edson de querer desistir, né? Porque eu vinha numa situação de relacionamento abusivo, de autoestima muito baixa, muita coisa ruim. Então eu vi ali um momento que eu precisava fazer alguma coisa por mim mesma. E comecei nessa história do autoconhecimento até chegar no Edson, começar a minha formação. E quando eu comecei a minha formação no Master Coach, eu não queria negócio de missão, de ajudar ninguém, eu queria me ajudar. Eu queria a minha transformação. E quando eu consegui isso, que eu vi que eu podia, que eu consegui sair daquele estado e me desenvolver, chegar no ponto, fui para o Master Coach. Então eu vi que eu podia, que essa era a minha missão, que tudo aquilo que eu passei não foi em vão. O nosso foco da nossa franquia não é trabalhar, vender lingerie. Tanto que a gente não tem fábrica de lingerie, ela é terceirizada. O nosso foco é trabalhar o autoconhecimento feminino, o empoderamento, o empreendedorismo. Mas para isso eu preciso de algo para chegar nessa mulher. Porque nem toda mulher está preparada, se eu chegar para ela, olha, vamos empreender, vamos empoderar, você precisa disso. Muitas têm um nível de consciência muito baixo que não sabe nem que precisa, né? E aí você vendendo com lingerie, você tem a oportunidade de chegar em qualquer mulher. Desde uma mulher que já tem um autoconhecimento mais elevado, desde aquela que tem um nível de consciência baixo ainda. E pela lingerie, ela me dá um acesso que aí aos poucos eu vou empoderando ela, vou vendo ela volta mais para dentro de si, que é do autoconhecimento. Que fantástico, Sandra, que fantástico, sensacional você trazer para a gente esse mindset digital de crescimento, que assim, eu, né, por produzir esses conteúdos, eu me sinto muito lisonjeado mesmo e cada vez mais motivado a realmente levar esse tipo de conteúdo, porque imagina só, eu lá atrás, você me falou que, deu uma parada ali no digital, e eu sempre falo, né, eu sempre estou falando e tal, e rede social, vocês estão ouvindo eu falar, até às vezes de uma forma bem redundante, mas sem pressa, sem pausa, mesmo que um pouquinho, vai lá dar uma olhada por dia. Não tenho tempo, 5, 10, 15, 20 minutos. Sabe como é que eu escuto o Papo Digital? Eu escuto o Papo Digital assim, eu vou fazer o café da manhã, boto lá, estou fazendo e estou escutando. Na hora do almoço, vou fazer o almoço,
boto o telefone lá, vou escutando, vou fazendo minhas coisinhas, porque parar e sentar aí não dá tempo, né? Já tem outras coisas para fazer. Então eu vou escutando e vou fazendo as coisas ali que eu tenho que fazer mesmo, que não pode deixar de fazer, botar uma roupa na máquina para lavar e vou escutando, né? E esse, na verdade, foi um intuito que eu tive e a sacada, né, de quando eu criei o Papo Digital. Por quê? Porque eu muitas vezes me via sem tempo de parar, sentar e assistir e praticar. Então, se eu tivesse alguém falando algo, né, que quando eu sentasse no computador eu já me ligasse para fazer, isso ia me ajudar muito. Então, esse foi realmente o intuito. E eu fico muito feliz, Sandra, de ouvir, né? É um depoimento também do próprio Papo Digital, vendo que você está tendo resultado com isso, porque você está se cercando de cada vez mais conteúdos, e aqui, né, nos treinamentos gratuitos e pagos da Mindset Digital, você tem um grande aparato bélico, né? Eu costumo até brincar dessa forma, para realmente entrar, né, com a metralhadora na mão no universo digital, fazendo lá as suas vítimas. A gente brinca assim, mas eu quero te agradecer imensamente a sua participação. Mais uma vez, um beijão para você, muito obrigado e fica antenada aí, tá? Que eu vou chamar você para uma próxima aí, beleza? Valeu, obrigada, boa noite, gente.